Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo ele é promovido pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor Curitiba. A gente gosta sempre de lembrar que esse estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, e hoje, nessa sexta-feira, 7 de julho de 2023, estamos transmitindo aqui de Curitiba, e aqueles que assistem pelos canais do YouTube, assistem eles nos outros grupos, no nosso próprio site, a posteriori, que se quiserem participar do nosso estudo, é só entrar lá no nosso site, está ali, o www.obreirodosenhor.org.br, solicitar ali o link, que nós forneceremos um link, onde você entrará no grupo de WhatsApp e terá a oportunidade de participar ao vivo, às sextas-feiras. Assim como também lá você vai encontrar outros estudos que temos ao vivo, temos estudo da Revista Espírita, você consegue também acessar ali os outros estudos anteriores, né, do Livro dos Espíritos, como da Revista Espíritas. Aqueles que gostam realmente de estudar a doutrina espírita, encontram ali um vasto material para estudo. Então, nós estamos hoje dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, estamos no nosso estudo número 17, já estamos ali na segunda parte do Livro dos Espíritos, onde ele fala do mundo dos espíritos, o mundo espiritual, né? E nessas partes segunda, nós estamos no capítulo 6º, dando continuidade ao estudo ali, onde Kardec vem falando sobre as reencarnações, né? Fazendo pergunta. E dando continuidade nesse estudo, que nós já estávamos estudando semana passada, esse é um capítulo um pouquinho longo, então dividimos ele em várias aulas, digamos assim, né? E hoje nós estamos na aula, na pergunta número 266, onde o Kardec pergunta. Ali ele estava referindo sobre as escolhas das provas, nos estudos anteriores, ele falou bastante sobre essas escolhas da prova, do tempo que demora, no mundo espiritual, né? E na 266 ele pergunta, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Aí ele está fazendo essa pergunta porque no estudo anterior, aqueles que estiverem voltando lá vão encontrar, ele falou sobre que o espírito tem, menos aqueles espíritos que são muito, resolução muito baixa ainda, que não tem, mas a maioria dos espíritos tem oportunidade de fazer as escolhas das provas, pelo menos as naturezas das provas que ele vai passar no mundo reencarnatório. Então ele pergunta, já que o espírito diz que sim, que ele pode escolher, né? Ele pergunta se não, na 266, não parece natural que escolha as provas menos dolorosas? Aí os espíritos respondem, pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que se desliga da matéria, cessa toda ilusão, e outra passa a ser sua maneira de pensar. E ele continua aqui, agora o Kardec. O Kardec faz aqueles comentários que ele faz um comentário até um pouquinho mais longo, um pouquinho sobre esse tema, né? Então, o Kardec diz assim, sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural que sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado a entrever. E, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe, muitas vezes, o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que tenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido, não procura trilhar a estrada florida, conhece perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória, se lograr bom êxito.
A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que é bem diferente, é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o passo que deram e compreende o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí, ou se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando-as que possam fazer que a alcance mais presto, mais rápido, né? Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de perfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe asseguram o bem-estar, se não o desempenharam a tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista o melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência, ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se às provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem, se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todas provas voluntárias que os concorrentes sujeitam como um fio de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela não se deparam, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra. Ora, na vida terrena, muitas vezes escolhemos duras provas, visando posições mais elevadas, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que conduz à felicidade eterna? Os que dizem que pediram para ser príncipes ou milionários, uma vez que o homem é que caiba escolher suas existências, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que a quem os interroga sobre isso respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos, nem seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos, divisa-lhe o termo, né? Vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha.
Desenlenhado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no terreno da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações das provas. Desculpa, caiu aqui. Dizem todos os espíritos que a raticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazer a sua escolha na vida corporal. Não se nos oferece um exemplo desse fato? Não levamos frequentemente anos para procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase. Ou período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar o que faremos no dia seguinte. No dia seguinte? Ora, o que são para os espíritos diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra transitória passageira? E agora, na 267, Kardec faz outra pergunta. Essa é bem interessante também, essa pergunta, né? Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Interessante, né? A pergunta. O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito, por si só, é que faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria, que lhe serve de habitação. Aí o Kardec faz uma pergunta A nessa pergunta, né? Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essas grandezas para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhes as vicissitudes. A 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como o entendeis. Pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia ao aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Na 269, Kardec pergunta: pode o espírito enganar-se enquanto à eficiência da prova que escolheu? Interessante, né? Pode. Escolhe uma que seja acima, pode escolher uma que seja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher algumas que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil.
Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou, de pedra outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. 270. O que se devem atribuir às vocações de certas pessoas e à vontade que sente de seguir uma carreira, de preferência a outra? Parece que vós mesmos podeis responder a essa pergunta, pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em uma existência anterior? Na 271. Estudando a erraticidade, as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores a desses. Aí o Kardec faz o comentário sobre essa pergunta, né? Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual, que mundos há onde bruteza e ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores ou mais ínfimos que o nosso mundo que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não pode, por mais alto suas vistas, não pode pôr mais alto suas vistas, porque a sua inferioridade moral não lhe permitem compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie e esta e é E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivesse meios de alcançar a superioridade? Por que eu privaria a Deus dos favores concedidos aos outros homens? Interessante essas colocações, né, gente? Que a gente tem que entender que esses irmãos aí que estão ainda em situação bem precárias na inferioridade moral, são irmãos nossos também, né? Que um dia compreenderão, assim como nós passamos provavelmente com algumas experiências dolorosas, hoje estamos numa situação melhor de compreender, por isso que nós temos que, sim, entender que aquilo é errado, mas também não julgá-los tão severamente assim como a gente julga, né? 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto. Mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, e por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Aí o Kardec faz a colocação. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhe é próprio. E como isso, talvez até ganhem, né?
Na 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por ocasião numa raça de selvagens? É. A pergunta foi se era possível, né? A resposta é bem clara. É. Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando, pode, em uma nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação, que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando a posição influente para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Interessante esse raciocínio aqui também, né? Agora vamos entrar num outro assunto, né? Vamos dizer assim, outro tópico, que é as relações no além-túmulo. Está na pergunta 274. Da existência de diferentes ordens de espírito, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Olha, essa resposta também é bem interessante, hein, gente? Olha, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade correspondente ao grau de superioridade que haja alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Olha, ascendente moral irresistível. E aí o Kardec, como sempre, né, quer esmiuçar um pouquinho mais o tema, faz uma pergunta A. Pode os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que eles são superiores? Eu disse, irresistível, né? Então não tem essa, né, do golpe, né? De tirar, colocar, não, é irresistível. Superioridade de um ascendente moral, irresistível, como é que está ali na pergunta 274, né? A 275. O poder e a consideração que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Olha de novo essa pergunta. Não, pois que os pequenos são elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Por isso que ele disse no anterior lá, né, que é um ascendente moral, né? E ele, Kardec, continua esmiuçando essas perguntas. Aí no item A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer a uma categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus? Aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que exalçar será humilhado? Na 276. Aquele que foi grande na terra, e como espírito, vem achar-se entre os de ordem inferior. E se alimenta com isso alguma humilhação? Às vezes, bem grande. Mormente se era orgulhoso e invejoso. Claro, né? Que ele está falando grande da terra, né? Então você imagina, a pessoa tinha. Aqui tem uma história que coloca na revista Espírita da rainha, que é o nome da rainha lá, é bem desse exemplo, né? Então ela era a rainha no mundo terreno, quando ela partiu, foi para o mundo espiritual, ela sentiu realmente toda essa datada, com toda aquela pompa que era datada no mundo terreno, quando chega lá não valia de nada todo aquele poder, né?
Então, é claro que ela sentia toda essa humilhação, né? Na 277. O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo do espírito, ainda tem por seu superior? O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Qual seria a superioridade real? A moral, né? Como eu disse anteriormente lá. A 278. Essa também é bem interessante. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Pergunta também, a resposta também é bem interessante. Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que, reciprocamente, uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo da qual o vosso é pálido reflexo. Os das mesmas categorias se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços das simpatias e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que lhes se assemelham. Né? Então, eu vejo com muita naturalidade isso, né? Se você, por exemplo, nós, vamos dizer que estudamos o espiritismo e tal, quando desencarnar, você vai se agrupar num grupo onde você tem afinidade, que mais ou menos pensa que nem você, né? Então, não tem, é uma coisa para mim que é muito natural ser assim, né? E o Kardec faz uma explicação sobre isso aí, bem curtinha. Tal grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavras. Na 279, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Os bons vão para toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim que não perturbem com suas paixões inferiores. (280) De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Por que os espíritos, a 281, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir o mal? Interessante que uma pergunta parecida com essa, ontem, no nosso estudo, que nós estudamos de mediunidade, no estudo do livro dos médiuns, foi colocada mais ou menos nessa linha, né? Por que os espíritos inferiores ficavam querendo nos induzir ao mal, né? Mais ou menos nesse sentido. E olha a resposta. Pelo despeito que lhes causa, ou não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possa, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo de transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é do som.
É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Pode ocultar-se uns dos outros? Não. A resposta para os espíritos é patente, sobretudo para os perfeitos. Pode se afastar um dos outros, mas sempre se vem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, enquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar a sua individualidade, distinguir-se dos outros seres espirituais que os odeiam? Comprovam sua individualidade pelo espírito, que os torna distinguíveis um dos outros, como faz o corpo entre os homens. Você sabe que essa é uma pergunta, um questionamento que eu refleti muito, por muitos anos, logo comecei a doutrina espírita, quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre essas questões do mundo espiritual, e a gente entende essa pluralidade de existências, como nós tivemos várias e várias existências, a minha dúvida era bem essa mesmo. Como é que eu no mundo espiritual, eu vou reconhecer um amigo meu que eu tive lá na 7, 8, 10ª reencarnação anteriores, né? Mas aí que ele vem colocando aqui, né? Porque pelo espírito, pela forma de pensamento, quando pensa, automaticamente ele vai lembrar daquele ser como era naquela época, né? Essa é uma propriedade. Depois a gente estudando ali no Laboratório do Mundo Invisível, que está no livro dos médios, sobre como o espírito vai modelando as suas formas, a gente vai compreendendo isso, né? Que é meio automático isso. Olha, e aí na 85 ele continua. Os espíritos reconhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece seu amigo? Perfeitamente. E assim de geração em geração. Aí, de novo, como é que os que se conheceram na terra se conhecem no mundo espírita? E aí aquela que eu estava respondendo lá, que veio me clarear bastante isso aí, ó. Vemos nossa vida pretérita, ó, e nela lemos como um livro. Vendo a dos nossos amigos, dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra, né? Quer dizer, vai ver bem exatamente naquela vida que eles tiveram relacionamento. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a procederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio, como já dissemos. É necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesmo e alige o véu material. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Olha a resposta, hein? A do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Que sentimento, na 288, que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando vêm seres que se lhes assemelham e privados também da infinita aventura, a qual na terra um tratante entre seus iguais. 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma que são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos.
ou lhes virem ao encontro os que os amamos, ao passo que aquele que se acha maculado, olha aí, ó, maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-los que lhes são semelhantes. É uma punição, né? E olha aí a resposta bem clara, né? Sim, mas depende aí do grau evolutivo, né? Parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? De novo a resposta. Depende. Isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não pode os dois conservar-se juntos. Vir-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na privação de ver os parentes, amigos, às vezes uma punição. Bom, gente, como que agora nós vamos entrar em outro tema, em outro artigo, então paramos por aqui, né? Nosso estudo é um estudo bem interessante, né? Então, para não ficar muito misturado, eu resolvi fazer separando os tópicos, como eu tenho feito ultimamente, que nosso objetivo também não é seguir um horário muito longo, é mais para a gente debater o assunto, né? Alguém quer fazer algum comentário? Tema bem interessante de estudo hoje. Oi, Pereira. É interessante ali nesse último trecho ali que você leu, que o pessoal geralmente vai muito em busca dos centros espíritas, das casas, em busca de mensagens, né? Dos parentes, dos queridos falecidos, né? E nem sempre eles estão à disposição para enviar, né? Então, ali nesse trecho ficou bem claro que depende muito do grau de evolução do espírito e depende de em qual sintonia que ele está também, né? Se ele não está sintonizado com a equipe espiritual, ele não vai ter essa oportunidade, né? Então, vai muito do mérito e do nível espiritual que ele se encontra naquele momento, né? Então, é bom para nosso aprendizado, né? Para que a gente entenda essa questão, né? Para que não fique esperando, quem sabe, uma coisa que o outro espírito lá do outro lado fique frustrado por também não conseguir, né? Proporcionar para os que estão aqui, né? Então, às vezes a gente quer muito uma coisa e fica mentalizando ela intermitentemente, né? Sendo que o espírito do outro lado, ele não tem essa condição de nos fornecer, né? Então, é um sofrimento para ambos. Então, é muito acolhedora essa mensagem. Inclusive, semanas aí eu tive contato com uma pessoa que ela, uma família que ela teve perda de 2 filhos, né? Uma mãe e um pai perder 2 filhos, e os 2 foi por acidentes. Então, um foi um acidente de carro, 2 não foram mortes naturais, um foi por acidente de carro, né, uma tragédia, já há algum tempo atrás, e depois um outro que foi uma coisa até muito mais, vamos dizer assim, dura, porque foi um suicídio, né? Então, imagina o pai e a mãe, né, fica desesperado. E a pessoa sabe que sou espírita, sempre pede para a gente fazer, é aquela história, pede para a gente orar para eles, né? Ah, olhe lá para ele, olha para a família e tal, que você dá para fazer alguma coisa. E é mais ou menos nessa linha que a gente vai conversando com as pessoas. E a gente sabe que aqui em Curitiba, em algumas regiões, tem alguns grupos que se reúnem com psicografia, né? E realmente a procura para isso é muito grande, só forma-se filas, pessoas ficam lá horas e horas, dias, às vezes, para colocar. E às vezes a expectativa da pessoa, e ela mesma foi lá, e ela falou que não veio nenhuma resposta, né? Ela chegou a ficar, participou dessa fila assim, conversou comigo, falei, olha, que é mais ou menos essa linha que está colocando aí. Depende muito da situação da pessoa que está lá. Muitas vezes a pessoa, uma que saiu talvez com um acidente, uma coisa qualquer, já está num outro patamar, ou por algum motivo o outro não pode dar essa comunicação, né? Ou o outro, no caso do suicídio, que é uma coisa muito grave, às vezes realmente está, para ele, é até uma questão assim de
de como é que ele coloca ali, a punição, entre aspas, mas é um assim, de ele passar por essa experiência de não ter comunicação por causa do equívoco que ele se cometeu, né? Só que a mãe e o pai quer saber como é que eles estão, né? Como é que está o filho, como é que está o filho. E eu acho que é natural. E não é que as pessoas devem procurar. Mas o que tem que se compreender, como que a Suzana colocou, que muitas vezes isso aí não vai ser uma garantia, né? Que a pessoa, que o que está do lado de lá pode ocorrer, que ele vai conseguir trazer essa mensagem, né? Trazer o pai e a mãe, né? Às vezes um benfeitor, no caso do Chico Xavier tinha muito isso, vinha o benfeitor e falava, olha, ele está bem, está colocado, não tem condições de falar. Mas às vezes não, porque até às vezes por experiência com o próprio pai e para a mãe, né? Tem que passar por essas experiências para o aprendizado. É bem interessante mesmo a gente saber isso, né? Porque a gente quer, é que o telefone, quando ele fala que toca do lado de lá, não, que você não pode, vamos dizer assim, ele é atendido pro lado de lá se for permitido, se houver algum interesse, né? Ele pode não estar interessado, pode, como ele falou ali, se o espírito evoluiu muito, está muito longe, ele vem às vezes por carinho, por amor, para querer ajudar aquela pessoa, aquele laço que ele tem lá, mas não necessariamente ali ele vai estar assim à disposição, né? Para aquele momento, qualquer hora, para atender as pessoas. A experiência que tem que passar cada um de aprendizado é muito rica. E eu tenho conversado muito, conheço muita família, e a gente percebe assim, que as pessoas buscam o espiritismo por causa dessas questões, né? Da necessidade de ficar sabendo. Inclusive, a nossa própria instituição está montando um formato de ajuda a essas pessoas de perdas, né? Que nós chamamos aqui ACOs, que é um trabalho de sábados à tarde, uma vez por mês, exatamente para proporcionar esses esclarecimentos, esse alívio para essas famílias, né? Das perdas, né? E hoje, realmente, isso desestrutura muitas famílias, as famílias procuram muito mesmo a, a doutrina espírita para ter alguns esclarecimentos sobre essas coisas. Bem interessante. Algo mais? É exatamente isso que eu ia para comentar sobre esse trabalho, né? Que vem sendo desenvolvido, né? Está sendo iniciado agora, né? Em parceria da CELS com o CEL. E ele será realizado a cada 3 semanas, né? Então, haverá todo esse apoio às famílias enlutadas, né? Trazendo uma mensagem de esclarecimento e de carinho. E também vai ter a oportunidade de, se a espiritualidade permitir, de que sejam passadas mensagens por cartas. Porém, é aquela questão que a gente sempre bate na tecla, né? Não é para se esperar uma coisa, porque não é garantia, né? Vai ser oportunizado para que a espiritualidade, se for da vontade dela, né, que seja feito. Porém, né, não é garantia, né? Então, assim, queremos que tenha, né, porque sabemos que conforta os corações das pessoas, né? Mas também, lendo esses trechos que a gente leu, agora fica bem mais claro o entendimento, né? De que, caso não ocorra, os porquês, né? Porque senão a pessoa já vai sentindo assim, que vai ter, vou lá para me saber notícia, né? Não é isso, pode ocorrer, tudo bem, se tiver ali, naquele momento ali, for útil, e o outro que estiver do lado de lá, né? Ou um benfeitor quiser dar uma notícia lá, tudo bem, mas ninguém vai dar garantia que vai chegar lá, que vai ter, né? Aquele negócio de pergunta e resposta, como é que tá fulano, ciclano? Não é esse trabalho, né? Não é esse o objetivo. É o trabalho oportunizar, que né, a Suzana colocou, acho bacana isso, oportunizar ali, tem médios escreventes, né, que escrevem, e vai estar de prontidão, e se houver ali alguma comunicação, ela vai escrever, e depois será entregue, não sei aí o critério como é que vai ser colocado, para aquelas pessoas que realmente estão ali presentes, né. Mas não é nada de garantida, né, de garantir que você vai lá que você vai receber a comunicação. Tudo bem? Mais algum comentário? Hoje foi um pouquinho mais curto, né? A gente não quis entrar num outro tópico para não ficar muito misturado, mas eu acho que isso é bacana mesmo, que nós não estamos aqui com a produção né? Vamos ter que terminar o livro esse ano, o outro ano. Não, vamos fazendo aí de acordo com os temas, né? Que eu acho que
Eu acho que é até melhor assim, que dá para a gente refletir um pouquinho mais também sobre os temas, né? Senão fica aquela coisa muito maçante, muito longo, muito cansativo, sexta-feira à noite. Então tá bom, gente. Agora precisamos fazer a nossa oração de encerramento. Suzana, quer fazer para nós o encerramento, a oração? Faço sim. Então, nesse clima de aconchego, de acolhimento, com a presença desses amigos espirituais que estão conosco aqui, estudando e partilhando desses momentos, agradecemos imensamente ao Deus que nos mantém aqui, vivos, confiantes, alegres. Agradecer por toda essa instrução que recebemos, por esses momentos que passamos aqui entre amigos, entre irmãos. Obrigada pela oportunidade do conhecimento, do estudo. E obrigado por estarmos encarnados nesse orbe para vivermos um passinho da nossa evolução. Agradecemos, Senhor, pela presença dos amigos espirituais que estavam aqui conosco e pedimos que sirva de instrução tanto para nós quanto para ele essas mensagens que aqui foram citadas. Pedimos que nos abençoe, nos dê uma boa noite de repouso e nos reúna na próxima semana. Que assim seja. Então, pessoal, boa noite a todos. Até a Boa noite. próxima